Aprendizado, motivação, histórias de sucesso, doses milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar seus objetivos e impulsionar sua vida pessoal e profissional. Doses milionárias. Apresentação: Leonardo Rabelo. Buenas tardes! Olá, pessoal! Estou aqui hoje substituindo Leonardo Rabelo. Já falei para ele que não devolvo o microfone e a cadeira. Tchau, Léo, pode ir embora, entendeu? Que eu vou ficar aqui, que eu me sinto muito à vontade nesse estúdio. E hoje eu tô aqui para um bate-papo um pouquinho mais longo com vocês, né? A gente, semana passada, esteve de recesso, né? Não sei se vocês sentiram falta. Eu, particularmente, senti falta de estar aqui conversando sobre educação disruptiva. E hoje, nesse papo um pouquinho mais longo, eu trouxe um convidado super especial. Mas antes eu vou me apresentar, para quem não me conhece ainda. Eu sou Patrícia Casasanta. Eu sou sócia, fundadora e CEO da Sempre Educação Disruptiva. Sócia e diretora pedagógica da Escola Sempre, a escola de educação infantil mais inovadora do Brasil. E aqui a gente vai conversar sobre educação inovadora, educação disruptiva, como que a gente quebra esses paradigmas da educação tradicional que estão já passando do tempo da gente romper mesmo, né? E para o nosso papo hoje eu trouxe um assunto polêmico, um assunto que já foi tema das nossas conversas na comunidade de WhatsApp exclusiva que a gente tem, a comunidade de educação disruptiva. Já foi pano de fundo de formações que eu dei, já conversamos sobre isso em encontros online, que é que nem os estudantes querem usar metodologias ativas. E para bater esse papo comigo hoje, eu tô com um grande amigo de longa data, várias histórias, né? O professor Jambeiro, o João Luiz, o Jota, meu brother, meu parceiro, tá aqui comigo hoje. Oi, João, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje online. Deixa eu me apresentar também, né? Eu sou o professor Jambeiro, tá? Dou aula há 22 anos, sou professor de História, sou também mentor de professores, né? E eu vou na linha do que a Patrícia fala, a gente quebrar o tradicional, buscar sempre inovar, trazer a prática do professor para o melhor que o professor tem, para que a gente possa mudar as aulas, para que aconteça uma aula divertida, interessante, gostosa, e não aquela coisa maçante que ninguém aguenta. Despertar, né, o mediador, o educador que existe dentro de todo professor, né, Jota? Exatamente. Muito bacana. Eu queria começar pedindo para você já fez a sua apresentação formal, mas aqui a gente gosta de se apresentar de uma outra forma. Eu queria que você dissesse em 1 a 3 palavras, eu vou ser bacana com você, vou deixar até 3, que você dissesse quem você é, sem necessariamente dizer o que você faz. Algumas palavras que descrevam a sua essência. Flamenguista, leitor voraz,
e um bom filho. Excelente, olha só. Então hoje a gente vai conversar com esse professor de história, flamenguista, leitor voraz, né? Um bom filho, um excelente amigo. Já temos aqui pessoas dando boa tarde pra gente. Renata, Arison, Tânia Lúcia, Giovana, que bom ter vocês. Uma galerinha aqui das antigas que veio nos ver, né? E eu queria te perguntar uma coisa, João, você hoje está atuando no ensino fundamental 2 e médio? Conta um pouquinho pra gente. Isso, sempre dei aula do Fundamental 2, né, a partir do 6º ano, e também o médio. Ultimamente eu estou dando aula para o 9º e até o final do 3º ano. Né? Esse é o meu universo hoje. Aula de história, sempre com essa... Agora você tá nessa ponta, né, final aí. Isso, sempre de história, eventualmente sociologia e filosofia também. Ai, né, adoro. que a gente tem... são disciplinas irmãs, a gente fala assim. E eu sempre busco fazer de uma forma transversal. Eu não vou ficar fechado naquela caixinha de história. Eu vou trazer a notícia que está no jornal de hoje, no jornal de ontem. Eu vou colocar a Olimpíada, né? A gente está voltando às aulas essa semana. Eu vou colocar a Olimpíada, a questão política lá de Israel, a questão política da Rússia com a Ucrânia, a gente coloca dentro da Olimpíada. Então eu busco sempre trazer para as aulas o contexto do que está acontecendo hoje. Essa atualidade, essa vida real que tá rolando, né? Exato, porque é muito chato, é muito cansativo você colocar a abstração lá da história de lá de trás e tal. Então a gente tem que colocar isso uma premissa, desde o meu primeiro dia em sala de aula, é você fazer com que o seu conteúdo, qualquer que seja, de qualquer disciplina, faça sentido para o aluno. Porque não adianta falar que o triângulo, o quadrado de não sei o quê, mas isso dá igual aquilo, se você Até não bota na prática. porque, mesmo para história, isso é muito verdade para matemática, e todo mundo sempre fala dessa questão da aplicação do conhecimento muito voltado para a área de exatas, né? Mas mesmo para história e para geografia, só faz sentido você aprender se você for usar isso de alguma forma. E quanta coisa da história passada a gente está vendo refletir hoje, como, por exemplo, o conflito, a guerra entre Israel e os palestinos, ou enfim, o Hamas, né? Um grupo palestino, né? E que não é de agora, não começou agora. Então, para entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que relacionar com o que está lá atrás. Exato. E se a gente não faz isso, fica uma coisa chata, né? O aluno fica decorando e não deve ser assim, não pode ser assim. Por isso... E você percebe que quando você traz isso, eles se envolvem mais na aula? Com certeza. Porque quando a gente traz para o dia a dia, a gente faz ter sentido aquele assunto que está lá na letra fria do livro, você passa a perceber que eles se empolgam, eles interagem, eles entendem melhor. Um exemplo, antes do recesso agora do meio do ano, no 3º ano eu estava trabalhando a ditadura militar, né? E fomos analisar o AI-5, né? Os 2 últimos artigos que acabam com todos os direitos possíveis e imagináveis, e os alunos estavam empolgados com aquilo e tal, pensando, poxa, como é que era a aplicação real disso? Aí eu fiz meio que um teatrinho no colégio, né? Eu falei com eles, a gente abriu, fez uma sala em U, e eu andando no meio, como se eu tivesse sido pego por uma blitz daquelas da polícia militar da época, ou melhor, da polícia do exército, e então eles foram entendendo aquilo, e fui analisar juridicamente os artigos, que era o fim do habeas corpus e tal, então a gente foi vendo a aplicação prática, e analisando músicas, Chico Buarque é o relator daquele período, com certeza. Né? Maravilhosas músicas, fomos analisando os pedaços, os contextos, e aí eles foram entendendo, e aí quando vai fazendo sentido, né, eles vão trazendo isso para eles, né? Eu vou falando, ó, tal coisa teve tal consequência hoje em dia, tal coisa assim, tal coisa assado, a inflação e tudo mais, e aí começa a fazer sentido o que eles veem na matéria A, B ou C, quando a gente consegue integrar isso na aula. Que bacana. E interessante porque, além de professor, você atualmente também é estudante. Você está nos 2 papéis. Conta um pouquinho pra gente. Eu tô terminando agora, final do ano, a minha 2ª graduação em Direito, né? Já passei na primeira fase agora, recentemente, da OAB. Parabéns. Obrigado. Vamos ver, torcendo para passar na 2ª, né? E então eu tô nas 2 pontas. De dia eu sou professor, à noite eu sou aluno. E essa experiência dupla, já nessa época da carreira, é muito legal porque eu tô conseguindo sentir o outro lado da história também. Né? Você consegue se colocar no lugar daquele seu aluno que tá ali sentado, né, em carteiras enfileiradas, ouvindo um professor falar, porque você efetivamente está vivendo isso. Exato. De dia eu tô lá na frente, de noite eu tô sentadinho ali, né, conversando, trocando ideia e tal. É muito legal essa troca,
Porque o professor que está lá sabe que eu sou professor também, né? Só que de outro segmento, eles estão no ensino superior. Mas a gente troca ideias e tal. Eu sei que ele está lá fazendo a função que de dia é minha e rola um respeito muito grande. Que a gente percebe que no Fundamental 2 e médio deixa a desejar. Essa relação de respeito, hoje em dia, está se esfarelando igual o pozinho do Thanos depois do estalo. Essa coisa do respeito que o aluno tem pelo professor. Exato, não é submissão. Mas o respeito de alguém que está lá trabalhando, fazendo a função de ensinar e tal. E eu sempre busco interagir com os alunos, mas em algumas situações a gente percebe que isso tem se perdido. Né? Você tem muito aluno marrento, desaforado, né? Hoje em dia, infelizmente. Mas no geral a gente consegue levar. Você sabe que eu tenho uma visão meio polêmica sobre isso, né? A gente conversa, Sim, né? sim. A gente troca essas ideias e eu tenho uma visão meio polêmica porque eu concordo, eu acho que o desrespeito, na verdade, eu acho que o respeito é uma condição essencial das relações humanas, né? Acho que respeito se aprende em casa, sim, mas respeito, eu tenho certeza, também se aprende na escola. Também. E você pega alunos aí que já vêm de uma escolarização. E aí, entrando já um pouquinho no nosso tema, né, uma coisa que eu percebi, que eu tenho conversado muito, e aqui, gente, hoje a gente tá com as duas pontas, tá? O João Luiz está trabalhando aí com os anos finais, com o último ano do Ensino Fundamental 2 e o ensino médio, ou seja, os quatro últimos anos da educação básica, e eu trabalho com os 5 primeiros anos da educação básica, com a educação infantil. Então, a gente tá com essas duas pontas. E o que eu percebo, assim? Eu percebo que na educação infantil, se você conversar com os professores, inclusive isso foi tema outro dia de uma conversa muito interessante no nosso grupo de WhatsApp, de bate-papo exclusivo da nossa comunidade de educação disruptiva. E uma educadora trouxe lá que ela fez uma pesquisa uma vez com professores de educação infantil e com professores de ensino médio. De ensino fundamental 2 e médio, exatamente esse segmento que você pega. E os professores de educação infantil, quando ela fez a seguinte pergunta, né? Os seus alunos perguntam com frequência para você? As professoras respondiam que 100% dos alunos eram questionadores e faziam perguntas o tempo todo. E, gente, eu trabalho com educação infantil. Menino, depois começa a falar, criança depois começa a falar, pergunta o tempo todo. Posso isso, posso aquilo, vamos fazer tal coisa, o que é isso, por que aquilo? É assim que eles vão aprendendo e estão ali. E para os professores de ensino médio, pasme, os professores responderam que apenas cerca de 20% dos seus alunos fazem perguntas. E que, às vezes, com frequência, os próprios professores, além de motivar, instigar, né, para que eles questionem, às vezes os professores têm que simular perguntas, porque senão os alunos não vão perguntar, e aí ele fica tentando descobrir qual pode ser a dúvida. É assim mesmo? Eles vão perguntando menos? Eu acho que 20% ainda é muito. É muito. Porque, assim, eu vou pegar alguns exemplos, né, do 9º ao 3º ano que eu tenho. Na turma do 9º, eu tenho um grupinho de 5 ou 6 alunos que participam. Né, o resto, até presta atenção na aula pouco, e tal. Né? E uma turma de 40 É e isso que eu ia poucos, perguntar. né? Você tem essa meia dúzia de alunas e um aluno ali que fazem perguntas, interagem mais, o resto do pessoal presta atenção. Tem sempre a galera do fundão que toca o terror, né? Mas você tem a questão também de essa participação ativa delas, desse grupinho, né? Porque estão procurando, estão buscando. Aí eu fui pesquisar com outros professores, essa galera ali que está prestando atenção, mas não participa tanto, já gosta de outras disciplinas, de exatas ou de ciências, tudo bem. Ok, pode ser uma questão de perfil. Exato. Né? Aí no primeiro ano isso se repete também, no segundo, no terceiro, sempre vai ter um grupinho que é mais afim com a sua disciplina, né? E não tanto com as outras. Mas a gente percebe que tem uma dificuldade também muito grande dessa participação. Em algum momento dessa cadeia produtiva da escola, né? Porque eu sempre comparo eles que, grosso modo, a gente está hoje em dia num sistema de produção em série, né? Da Revolução Industrial. Em algum momento dessa cadeia produtiva, o questionamento se perde. Né? Você dá um estalo e se perde o questionamento. E aí eu falo para vocês que estão assistindo a gente, que são professores e tal, estimula sempre a pergunta. E uma coisa importantíssima, mostra para eles que o erro é amigo deles. Eu sempre falo isso. Você tem o erro sendo nosso parceiro sempre. Tá? Quando o neném sai da barriga, não sai correndo a São Silvestre. Eu, você, todo mundo que está aqui caiu,
engatinhou, meteu a cara no chão, bateu a cabeça, começou a engatinhar de novo, aí foi andando devagarzinho até começar a correr e enlouquecer os pais. Né? Mas, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Acho que você tocou num ponto que é essencial, né? Estimular, acho que até estimular o erro, estimular a errar, né? Aceitar o erro, né? E aprender com esse erro, isso é fundamental. Acho que isso tem que ser aprendido na escola mesmo. Mas como ensinar isso? Como incentivar isso, sendo que nas provas eles têm que procurar uma única resposta certa? Eu busco fazer antes das provas, durante o processo, que eu falo, gente, o processo, a prova é o final de um processo. No sistema atual, infelizmente, ainda tem um peso gigantesco, absurdo. Mas o que eu falo é o seguinte: o estimular é ir falando durante o bimestre, ou trimestre, ou semestre, falando com o aluno o seguinte: olha, você precisa quebrar esse medo, eu vou te ajudar. Não precisa ter vergonha de perguntar. Porque, de alguma forma, talvez em casa, talvez com outros professores pretéritos, eles têm medo de passar vergonha. O adolescente Sim, de hoje, e o sim. adolescente de 10 anos, de 20 anos, Eu morre de passei vergonha. isso, você passou isso, né? Às vezes a gente levantava a mão, perguntava alguma coisa, os colegas, né? Exato. Ou às vezes o próprio professor falava com a gente, se tivesse prestado atenção no que eu estava falando, você não estaria perguntando. Importante isso. O professor que faz isso é um grande idiota. Que chega e fala, se você estivesse prestando atenção e tal, porque não é assim, você só reforça. Que aí você o reforça ruim. que você, né, que este seu erro ou a sua dúvida, pior, porque às vezes nem foi um erro, né? Às vezes foi uma dúvida, né? Que o seu questionamento é ruim. Exato. Porque assim, você percebe se o aluno está prestando atenção ou não, se é aquela galera que está tocando terror. E até se a pergunta é de deboche ou realmente está interessado. Mas é saber trabalhar com isso. E eu sempre falo, logo no primeiro dia de aula, e normalmente uma vez por mês eu repito isso. Eu falo, ó, nenhuma pergunta é tola, nenhuma pergunta é boba. E se alguém quiser zoar com você, eu vou botar essa pessoa na frente para dar aula no meu lugar. Então já quebro logo a marrência de quem quiser tirar onda com o colega. Porque tá todo Bacana. mundo ali aprendendo. Bacana. Né? Eu falo, quem quiser zoar o colega vai vir aqui dar aula no meu lugar. Vocês querem encarar? Então, não atrapalhe seu colega. Deixa o colega perguntar. E além de... Você trouxe aqui já duas coisas, né? A questão do desrespeito com a pessoa do professor, né? Uma outra coisa que aí fui eu que trouxe, você corroborou, que é o fato de que eles estão menos questionadores, né? Eles não ficam fazendo perguntas, eles estão ali numa atitude mais passiva de receber um conteúdo, né? Esse é o perfil do estudante. Mas eu queria saber também se você precisa o tempo inteiro ficar estimulando seus alunos a iniciar uma atividade, a fazer uma pesquisa, cobrando tarefa de casa, né? Digamos assim, num papel de estimular a uma autonomia que já tinha que estar desenvolvida em adolescentes, né? De 14, 15, 16 anos. Isso também acontece? Você pega adolescentes pouco autônomos? Eu posso dizer que no 6º ano ainda sim. Eventualmente no 7º. Mas do 9º para frente, não. Porque eu busco assim, eu até dou esse espaço, mas eu falo, gente, presta atenção. O 9º ano a gente já brinca que é o pré-médio, né? Então, você tem uma preocupação muito grande em buscar essa autonomia e estimular. Eu falo assim, olha, a atividade é sua. Eu não tenho como fiscalizar 40 alunos em cada 40 turma. em cada turma, Exato, né? dá O que 40, já 80, começa sendo absurdo, tá, gente? 40 alunos em cada turma. dá em torno, arredondando, 160 alunos, do 9º ao 3º ano, uma turma de cada. Não dá para eu fiscalizar isso. Então eu falo, olha, vocês têm que ter o compromisso de fazer essas atividades e tal. Tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Eu deixo o meu direct do Instagram aberto. Né? O WhatsApp jamais, porque eu quero ter de Sim, sossego. sim. Mas o direct do Instagram, o aluno tem uma dúvida, manda ali, eu explico em áudio, ou mando um link de algum vídeo, alguma coisa. Então eu sempre busco estimular o questionamento e esclarecer as dúvidas para não pipocar lá na prova. Né? Mas aí deixa eu te contar uma coisa. Você, eu acho super bacana, você faz isso, eu acredito que vários professores façam. Mas olha que interessante, porque aí, pensando em adolescentes, eu tô no outro lado, né? Uhum. Eu sou mãe de um. Não é só no 6º ano, tá? Eles continuam com pouca autonomia. E se vocês não estão fiscalizando, e eu não acho que tem que fiscalizar, eu não acho que o professor tem que ser fiscal e vigia de nada, não é este o nosso papel. Mas se vocês não estão fazendo isso, pode ter certeza que tem alguém que tá fazendo. Senão eles não estavam entregando. Porque eu tenho um filho, ok, vou guardar aqui as devidas proporções do TDAH do meu filho, tá?
Mas eu tenho um filho e eu converso com mães de outros adolescentes, inclusive um pouco mais velhos do que eles, e o relato é o mesmo, João. Que tem que ficar em cima, a gente tem que olhar qual que é a tarefa de casa, a gente tem que mandar fazer a tarefa de casa. Não tô falando de ajudar, de dizer, vai pesquisar em tal lugar, vamos usar aqui. Eu, por exemplo, com o Joaquim, eu tenho muito esse movimento, né? Vamos pesquisar em outras fontes que não só o livro didático, vamos usar aí a inteligência artificial generativa, um chat GPT, algum programa desse, né? Pra aprender, né? Como um tutor. Mas não tô falando só disso, não. Sabe? Ouço muitos relatos de mães falando de adolescentes de 14 anos de idade dizendo que tem que ficar em cima para ver se anotou no caderno, se anotou na agenda. Ou seja, uma perda também, né, de autonomia. Ou um não desenvolvimento, talvez não seja nem uma perda, né? Pode ser que esse adolescente nunca nem tenha desenvolvido essa autonomia ao longo da sua trajetória. E aí o que eu fico pensando é esses adolescentes que você pega foram crianças questionadoras, né? Foram crianças proativas. Porque na educação infantil, quando você diz, vamos fazer tal coisa, a maior parte das crianças já começa a fazer. Talvez tenham entrado no ensino fundamental, nos anos iniciais, ainda questionadores, ainda querendo aprender, ainda exploradores, né? Mas, ao longo desse processo, foram perdendo essa paixão, essa curiosidade, né? Essa iniciativa. O que será que acontece, João? Eu vejo pelo seguinte, que é o mercado, né? Como eu falei de mentoria, de professores e tal, que é o mercado que eu atuo também. Tem muito professor que não sabe ensinar. Tem muito professor que não sabe ensinar. E, não sabendo ensinar, o que ele faz? Ele corta. Porque se o aluno questiona, ele não sabe responder. Então, ele corta na raiz. E também não quer dizer, não sei, vamos pesquisar juntos. Ele acha... Porque é uma possibilidade. Exato, mas esse modelo de professor é o antiquado. E não estou falando de idade, mas sim de mentalidade. Porque esse professor vai chegar e falar, eu sou o dono da verdade, eu tenho conhecimento que você não tem. Então você fica quieto e deixa eu falar. E não é assim que funciona, né? Cara, você trouxe uma coisa essencial. Mas antes da gente falar disso, deixa eu pegar aqui que tá um monte de comentários já. A Renata trouxe aqui, ó. Como desenvolver o aluno sem colocá-lo em submissão e, ao mesmo tempo, fazê-lo interessado, participativo e respeitoso. É um desafio, né? A gente tem que olhar para essa educação infantil que esses adolescentes foram submetidos, sem também, ao mesmo tempo, jogar toda a responsabilidade, toda a culpa, na verdade. Eu sempre gosto de falar que não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. A nossa responsabilidade enquanto educadores, de todos nós que educamos, né? Como que a gente pode fazer isso? E aí você trouxe essa coisa da mentalidade do professor, que não tem necessariamente a ver com idade. Né? Eu tenho uma frase, João, que eu sempre falo assim, o professor é aquele que nunca saiu da sala de aula. Exato. Né? A gente que está lá na escola, a gente foi um aluno tradicional. Independente de você hoje ser professor, coordenador, diretor, como eu, a gente foi um aluno de um sistema tradicional. Né? Com professores que tradicionalmente nos oprimiam, digamos assim, né? O Paulo Freire sempre falou que o sonho do oprimido é se tornar o professor. E agora vamos para a educação no papel de professores, né? Tendo sido oprimidos, ou no papel de coordenadores, tendo sido oprimidos enquanto professores pelos seus gestores. Como que a gente quebra esse ciclo? Porque aí dá essa mentalidade, que eu concordo com você, não tem a ver com idade, mas essa mentalidade de que eu sou o dono da verdade, eu é que tenho conhecimento, eu vou te transmitir este conhecimento. Como que a gente quebra esse ciclo? Eu vejo duas faces dessa moeda. Uma, o professor, a outra, o aluno. Com o professor, o que a gente tem que fazer? Mostrar para ele, e aí vai ser quase que 1 a 1, né? A gente mostrar assim, como é que eu vou fazer? Qual é o seu tipo de aula? Eu analiso como é que é o tipo de aula daquela pessoa e mostro os pontos a melhorar. Normalmente é isso. Eu sou o dono da verdade, você é uma tábua rasa. Você é uma esponja que tem que absorver o meu conhecimento, porque eu sou o faraó da verdade, do conhecimento do absoluto. Né? E mostrar que não é assim, que hoje o processo ele é contributivo. Você precisa contribuir e não ser o dono absoluto da verdade. Porque não existe uma verdade só. Né? Então, mostrar para o professor... Gente, presta atenção, não existe uma verdade só. É essencial a gente entender isso. Quantas coisas... Inclusive, pegando aqui a história, tá? A gente ainda é de uma época que a gente aprendia que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil por acaso. Eu me lembro, menina, meu pai foi professor de história, eu me lembro, menina, discutindo isso com a professora em sala. Né? Eu, com aí, talvez 7, 8 anos, sei lá em que série que a gente começa a aprender isso, discutindo. E hoje a gente já não ensina mais que foi por acaso. Exatamente. Né? Então, não tem uma verdade única. Exato. E a questão é mostrar para o professor que ele tem que ser maleável.
Não é a questão de resiliência em si, mas maleabilidade. Tirar esse mindset errado e mostrar, olha, você não é o dono da verdade. Você tem que entender que existem vários lados e você tem que ser um parceiro, um brother do processo de aprendizado do seu aluno. E não o detentor da verdade. Senão fica você aqui, blá, 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 e o aluno lá com aquela cara assim, cansado, sem vontade de prestar atenção. E aí o lado do aluno. Esses mesmos professores que são os donos da verdade, veem os alunos como um número na chamada, ponto. E a forma que eu trabalho e que dá muito certo, graças a Deus, é olhar o aluno como gente. Uma pessoa, um indivíduo, com as suas particularidades, seus traumas, suas potencialidades, seus desejos, e ele ser uma pessoa. Quando você passa a olhar o aluno como uma pessoa, e não um número na chamada, a coisa muda, a chave vira. Eu falo com vários alunos meus, que a gente brinca, quando estão adultos já se tornaram meus amigos, né? A gente vê que quando você passa a tratar como gente, eles falam, uai, o que está acontecendo? Que mudança tá rolando? Rola uma diferença, porque eles estão tão acostumados a levar porrada do sistema o tempo todo e sendo visto como um número na chamada, um Zé Ninguém, porque quando você trata pelo nome, pelo sobrenome, brinca, eu adoro brincar sobre a questão de futebol, né? O seu time tá bem, seu time tá mal, o meu ganhou, o meu perdeu. Isso interage, você passa a ser gente. E não o cara no pedestal inalcançável lá em cima. Nossa, isso João, faz você tá me diferença. falando uma coisa porque eu me lembro de alguns professores realmente que faziam chamada por número, né? E aí você tinha que decorar o seu número. Eu, Absurdo. com frequência, era 23, 24, às vezes 25, né? Ainda hoje tem isso? Tem. Alguns ainda existem, os mais antiquados. Né? Eu falo alguns professores mais antiquados. Que independe da idade, né? A gente já sabe que é uma questão de mentalidade. Exato. Tem colegas mais velhos e mais novos que eu, e não em uma escola específica, mas em várias que eu já passei, que agem dessa forma. Né? E alguns alunos detestam. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem um professor que quer ser respeitado. Né? Quer ser respeitado como pessoa que está ali, né? Como um professor que está ali. E aí, entrando nessa coisa do respeito, né? É uma coisa muito importante. Respeito, eu vejo que respeito para essa geração, sobretudo os nascidos depois de 2010, tá? Mas isso já começou lá da geração Z. Respeito não é sobre obediência. A gente da nossa geração ainda traduz muito respeito como obediência. Eu falo, você escuta, me obedece, então você está me respeitando. Respeito para essa geração, eles definem como reciprocidade, Sim. né? Ou seja, para eu te respeitar, você tem que me respeitar. Né? Então, você quer que eu te respeite como um ser humano? Me respeite como um ser humano. Para de me chamar de número. Né? Olha pra mim como uma pessoa. E a gente vem de uma cultura de pouca valorização da infância. Isso agora tá mudando, né? A gente vê, a gente já tá tendo uma conscientização maior, sobretudo lá na primeira infância. Mas a gente vem de uma cultura de que o filho, o aluno, né? Aquela criança que está ali para receber o conhecimento, ele não precisa ser ouvido. Ele precisa só ouvir. E aí você traz agora uma virada de chave. Né? E você falou que às vezes o aluno estranha ser tratado como uma pessoa. Duro isso, né? Quando você percebe como professor essa realidade, que o aluno, eles fazem umas caras, ele às vezes me pergunta e tal, por que você tá fazendo assim, professor? Eu falei, porque eu só sei dar aula assim, tratando você como gente, como pessoa. Um exemplo, não vou dar o nome do meu aluno, claro. Mas ele é vascaíno doente, do mesmo jeito que eu sou flamenguista roxo. É interessante que o vascaíno é doente, o flamenguista não. Eu sou flamenguista roxo. Mas assim, ele é aluno do 2º ano, né? E o Vasco perdeu pro Flamengo há um mês e pouco, 2 meses. Deu uma sacolada no Vasco, se não me engano foi 6-1. E eu fui na aula seguinte, claro, com a camisa do Flamengo. Eu sempre vou dar aula com a camisa do Flamengo. Alguma das várias que eu tenho. Ele não foi na aula. Eu falei, poxa, eu vim justamente por causa dele. Na semana seguinte ele veio, eu brinquei com ele e tal. E é legal isso, porque você interage, você brinca com o aluno, claro, com a questão do respeito, não vamos ultrapassar nenhum limite. E isso faz diferença. Ele busca, do ano passado para cá, eu percebi que ele buscou muito mais participar da aula, estudar de uma certa forma, vamos dizer assim, chamar minha atenção. Porque antes era só chamar de uma forma positiva. Exato, porque antes era só questão de, fica quieto aí, para de atrapalhar. Você não quer participar da aula e tal, o que tá acontecendo? Aí ele tem feito, tem sido estimulado. Ainda bem que a namorada dele tá ajudando ele nisso também, porque ela gosta de estudar. E aí, então, as notas dele, eu fui comparar, essa semana agora eu tava botando notas no sistema, a nota dele de agora para 1 ano atrás, mais do que dobrou.
do mesmo período do meio do ano passado, mais do que dobrou, né? Que foi quando ele entrou na escola e a gente começou a interagir e tal, e eu fazer essas brincadeiras do Flamengo, do Vasco e tal. Então isso é muito legal. Essas interações humanas são importantes e que faltam em boa parte do processo educacional. Tem muito no infantil, né? Em algum momento do fundamental se perde. Ou até Né? já mais pro final da educação infantil. Eu vejo, assim, isso acontece, é comum acontecer com professoras que estão vindo de outras escolas para a escola sempre, tá? E lá a gente faz toda uma desconstrução desses modelos mentais do que é ser professor mesmo, porque eu acho que a gente precisa se desconstruir para se reconstruir como um educador disruptivo e inovador. Mas às vezes acontece, assim, as professoras reclamarem comigo, né, em momentos de coordenação de orientação, que fulano não para quieto, que fulano não quer sempre falar, né? E como eu tenho uma escola sem sala de aula, fica mais complexo, porque as crianças, se a aula não tiver interessante ali, João, eles vão sair. Isso, inclusive, é um dado pra mim. Quando eu vejo que muitas crianças se afastam, eu chamo essa professora e falo, olha, eles não estão... Porque às vezes são crianças de 2, 3 anos que não sabem virar pra professora e dizer, isso tá chato, vamos trocar, vamos fazer outra coisa, né? E eles começam a sair, eu falo, olha, professora, fulano não me respeita. Eu falo, fulano não te respeita porque não está ali perto, ou... de uma turma de 10, você tem 3, 4 saindo. É porque talvez o que você esteja trazendo não esteja interessante, não esteja com uma abordagem bacana, né? Adequada, dentro do interesse, dentro da realidade deles. Como você trouxe a questão da história. Então eu vejo que essa coisa do respeito, de se manter interessado, tem muita relação com os professores ao longo da nossa vida. Exato. E não necessariamente você tem que chegar com a melancia na cabeça, Sim. com roupa de palhaço, fazendo o mortal da Olimpíada, não é isso. Ou pensando, né, que você não tem que estar sempre com a melhor aula. É isso, né? Ser criativo numa aula não necessariamente é ser o palhaço e dando mortal, como você falou, ou na educação infantil, deixando a criança só brincar e fazer o que ela quer. Só brincar, entre aspas, sempre, porque brincar nunca é só, né? Mas é importante a gente entender que é uma desconstrução desse modelo que a gente tem como professor, né? Mas eu também não quero só colocar a culpa no professor. Eu sempre falo que é sobre responsabilidade, né? Eu acho que a gente tem que pensar também num todo. Você trouxe muito importante a questão do professor, de olhar para o professor, de olhar para o aluno. E eu ainda trago a questão das famílias. As famílias precisam ser, gente, educadas e orientadas, né? Às vezes os pais e as mães não estão sabendo mesmo educar os seus filhos, porque é uma outra geração, o salto geracional é muito grande, você tem filhos. É completamente diferente educar hoje de quando nós fomos educados, Exato. A gente que é da mesma geração. A gente precisa estudar, a gente precisa aprender, e eu vejo que é um papel da escola também educar essas famílias. Como que você vê isso, dessa função da família nessa educação inovadora, nessa educação disruptiva? Como é que eu posso te dizer? É um objetivo interessante a ser alcançado, mas que dependendo do perfil da família vai ser impossível, tá? Porque você vê, eu vejo na realidade, vamos pegar antes da pandemia, depois da pandemia. Antes da pandemia, você tinha uma família ou outra querendo participar e tal. E hoje, depois da pandemia, você vê muito mais gente interessada. Até porque ficou em casa participando, né? Não teve opção, teve que participar. Exato. A minha esposa, que também é professora, né, da educação infantil, ela dava aula e as câmeras abertas, as criancinhas com os pais atrás, fazendo atividade e tal. Então você teve, na faixa etária da infantil, uma participação maior. Do Fundamental 2 e do médio, a participação ainda muito pequena. Até porque as crianças já sabiam usar o computador ali, já são mais autônomas nesse sentido. Exato. E hoje em dia, os meus alunos que estavam no 6º ano naquela época, hoje estão no 1º ano, né? E eu tenho acompanhado isso. As famílias, uma ou outra, têm participado. Normalmente, famílias com algum aluno que tem algum laudo. Ou seja, as TDAH. famílias vão parando de participar da Exato. educação dos filhos. Exato, é um aluno que tem autismo, ou TDAH, ou hiperatividade de não sei o que e tal, TOD. A gente não tem opção de não participar. Então, essas famílias participam muito. Muito, muito, muito. De uma forma extremamente positiva. Eu amo isso. Só que a maioria, esmagadora maioria, não tá nem aí. Não participa, deixa o aluno na escola. E aí a gente tem alunos que também não querem ir para a escola. Por aí são questões de família, que a escola busca trabalhar, busca acompanhar e tal. E aí eu acho que é um fundamental papel de um núcleo psicológico de uma escola. A escola que não tem. Para fazer essa orientação. Exato. Porque tem muita escola que não tem. E coloca tudo nas costas do coordenador.
ou do orientador educacional que faz 10 coisas além do que deveria ser, né? No colégio que eu estou hoje, tem uma psicóloga, né, que faz esse acompanhamento pontual com cada família dos alunos que precisam desse acompanhamento diferenciado, né? E também, quem não tem os laudos de um acompanhamento pedagógico diferenciado e sente alguma necessidade, entra em contato e vai rolar um acompanhamento, chama as famílias para conversar, às vezes por um comportamento de bagunça na sala. Então a gente sempre está tendo esse contato e a escola faz essa ponte com as famílias e fala, E quando a família junto. vem junto, você percebe que isso interfere no rendimento daquele aluno. Da água pro vinho. Que legal. Incrível. E assim, de 2 semanas, 1 mês, você percebe essa diferença. Rápido. Muito. Porque você tem, quando a família parece que tira a venda, né? Aquelas escamas assim que saem dos olhos, parece que a família percebe, eita, eu tenho que fazer, eu não estava fazendo, não tinha Eu também percebido. sou parte desse processo. Exato, porque uma coisa que eu vejo nesses 22 anos que eu estou em sala de aula eu deixo meu filho na escola, não é mais responsabilidade minha. Aí você vê alunos que brigam, que são grosseiros, que fazem bullying. Aí você olha para a família, rola a mesma coisa. Tem uma imagem da internet, não sei quem é o autor, que você tem o avô brigando, xingando e tal, e você tem aquela língua de cobra, saindo um monte de palavrões. Aí você vem pro pai ou pra mãe e repete no filho, que vai repetir no outro pequenininho, vai repetindo. Então isso é uma sequência que vem de lá para trás. Se você tem o pai ou a mãe que querem fazer a ruptura desse processo nocivo que vem, você percebe a diferença. Mas aí tem um detalhe, muitas e muitas vezes, quem está dentro desse processo não percebe. Sim, precisa de alguém de fora para dar esse apoio. Exatamente isso que eu falo, porque às vezes a gente está tão dentro, né, que a gente não percebe mesmo. E aí, deixa eu te perguntar, você como professor que busca, né, eu vejo essa sua busca incessante por inovar, por ser um professor mais alinhado, digamos, né, com essa educação disruptiva, pensando em habilidades do futuro, em competências socioemocionais, que são tão importantes quanto as competências técnicas da história, por exemplo. Você percebe alguma resistência por parte das famílias dos seus alunos, naquele sentido de, não, para com essa balela e dá conteúdo porque ele tem que passar no vestibular? Isso existe, essa cobrança, essa pressão dos pais pelo Enem, pelo vestibular? Existe, mas não direta. Porque você tem alguns perfis. Algumas escolas se vendem como eu aprovo no vestibular. Então você vai ter uma pressão maior. A escola atual que eu tô, há 5 anos já que eu tô lá, ainda bem, é o seguinte, você tem que aprender, né? O passar no vestibular é uma consequência natural, certo? E a escola faz parte de um grupo que também tem faculdade. Então muitos alunos escolhem seguir ali porque gostam, se sentem em família e entram para o grupo da faculdade. Né? Termina o 3º ano, já entra na faculdade do próprio grupo educacional. Isso é legal, né? Mas alguns buscam fazer o vestibular da UNB, eu tenho vários que já entraram e tal. Então, a gente tem agora, por exemplo, nesse 2º semestre, para o 3º ano, só exercício. A gente vai trabalhar, os conteúdos já foram todos estudados no 1º semestre, e a gente vai fazer só exercício. Vamos combinar agora. que praticamente todos os conteúdos do ensino médio já foram estudados, inclusive no ensino fundamental 2, que é só aprofundar. É só repeteco, um aprofundado. E aí, então, a gente trabalhou, e aí vamos continuar agora trabalhando exercícios, né? Os peguinhas de vestibular. Aí você vai ter FUVEST, da USP, UNE, ITA, como é que é outro? Ou seja, você agora vai fazer efetivamente uma preparação. Exato. Mas sem esquecer o que a gente está falando até agora, de observar o aluno, prestar atenção, não entendeu, pergunta. Né? Eu sempre estimulo, a cada 5, 10 minutos eu falo, alguma dúvida, pode perguntar e tal, eu vou estimulando sempre essas perguntas, né? Às vezes não rola na aula, mandam no direct do Instagram, no dia seguinte eu tiro a dúvida antes de começar o conteúdo novo, né? Ou continuar a correção. Então é importante Então, de alguma forma, você já tem uma abertura, né, até na sua postura aí, para que os alunos vão atrás de você, né? Ah, não consegui tirar uma dúvida aqui com o professor, para eles irem ativamente atrás de você no seu direct, no Instagram, e tirar uma dúvida. Você já tem essa dinâmica. Tenho. E às vezes até na aula. Porque eu tenho alunos que são, alunos e alunas, que são extremamente tímidos, né? E aí eu falo, gente, se vocês não quiserem me perguntar na turma aqui, tá, beleza, pode mandar no Instagram agora. Pergunta no direct que eu respondo. Porque aí fica meio anônimo ali. Exato, eu falo, eu não vou falar nunca o nome de vocês. Né? Eu mantenho o anonimato. Para não constranger, porque são aqueles alunos que parece que tá dentro de uma casquinha de ovo. Né? Muito tímido. Então eu vou e vejo ali no meio da aula, mas pro final eu vejo se tem alguma dúvida e aí esclareço se tem. Mas aí eu falo em sala, escreve.
porque em casa eu posso ouvir o áudio. Mas se for, você quiser tirar uma dúvida no direct aqui, eu preciso que você escreva. Senão você tá expondo ali de alguma forma. Exatamente. Aí ele escreve, eu tiro a dúvida. Então, isso tem funcionado bem, né? Então, finalizando essa tua pergunta, o terceiro ano busca aprovação, sim. E as famílias, elas vão cobrar indiretamente. No caso da escola que eu tô. Mas rola uma pressão, né? Rola. As famílias vão fazer uma certa pressão que vai para a gestão e a gestão pressiona a gente. Exato. Mas não é uma coisa sufocante como era quase 30 anos atrás, quando eu fiz o vestibular da UNB. Eu terminei o ensino médio em 96. Fiz o vestibular no final do ano, que eu queria para direito. Não passei. Eu sofri horrores. Foram 2 semanas que eu não queria sair de casa. Chorando, triste, desesperado. Hoje você vê que não tem mais essa pressão tão grande. Eu não vejo. E olha que interessante. Eu também concordo com você. Eu vejo que hoje, cada vez mais as famílias, tá? E tá começando pelas famílias, a meu ver, tá? Estão alinhadas com uma escola, né, que desenvolva as competências socioemocionais, as soft skills, pensando nas habilidades do futuro, pensamento crítico, inteligência emocional. Eu tenho visto uma busca das famílias por isso. Mas eu, ao mesmo tempo, tenho visto poucas escolas respondendo a isso. Como se as escolas não estivessem percebendo, né, essa busca das famílias. E aí é muito interessante porque, recentemente, eu ouvi de mais de um professor diferente. Tá? Que às vezes eles buscam dar uma aula diferenciada, fazer alguma coisa bacana, trabalhar com metodologias ativas. E aí, gente, para quem não sabe o que são metodologias ativas, são exatamente formas de se desenvolver conteúdos, tá? Não é brincar por brincar, não é só fazer um jogo, né, pensando na gamificação, que é uma metodologia ativa, mas de se desenvolver conteúdos previstos no currículo, na BNCC, de uma forma a colocar o aluno no centro, né, desse processo, e o professor ser realmente ali um mediador. Então a gente tem como exemplo sala de aula invertida, né, que é quando o estudante, com a orientação do professor, pesquisa sobre algum tema, né? E aí o professor tem que estar ali dando esse direcionamento e já leva esse tema pesquisado para debater em sala, né? A gente tem a gamificação, que é usar propostas de jogos como tabelas, pontuação, conquistas, né? Às vezes até alguma coisa a mais, como um tabuleiro, regras e tal, para desenvolver um conteúdo. Você tem aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por times e pares, enfim, uma infinidade de metodologias ativas. E mais de um professor comentou comigo em situações diferentes, que às vezes até os próprios estudantes, e aí mais aí para o ensino médio, aí 2º e 3º ano, quando eles já entram nessa questão do vestibular, de falar, não, a gente não quer projeto não, a gente não quer jogo não, me passa aqui o conteúdo porque eu quero o vestibular. E aí, você já viveu isso? Sim, já vivi em um outro colégio um tempo atrás. Por quê? Era um colégio voltado para eu quero aprovar. A minha chamada no mercado é eu aprovo X na UNB. Esse era o chamado, né? E então você tem essa pressão. E aí você tenta fazer uma aula diferente e aí chega a coordenação. Aí nem os estudantes querem. Às vezes, sim, eles não querem, né? Um ou outro vai querer, mas a grande massa dos alunos, e aí a gente fala dos pais e das mães, vão pressionar. Ué, o professor tá brincando em sala, cadê o conteúdo e tal? Quando, na realidade, esses alunos aprendem muito com isso, né? Mas a família acha que o tradicional é aquele caderno preenchido, o livro todo anotado, rabiscado. O livro tem que estar preenchido, né? Para mostrar que aprendeu. Né? O caderno de exercício tem que estar feito, tem que ter muita tarefa de casa. Exato, porque senão não foi feito. Paguei não sei quantos R$1.000 nesse material, ele tá inteiro, né? Então, tá intacto. Tá intacto. Então, isso é uma barreira que a gente tem, né? Mas, um exemplo, eu trabalho na Segunda Guerra, eu pego os 15, 20 minutos iniciais do filme O Resgate do Soldado Ryan, que é do Spielberg, que mostra o desembarque dos aliados na Normandia, na França, né? Que é uma reprodução extremamente fiel ao que aconteceu. A tal ponto que, na época que o filme foi lançado, vários veteranos de guerra foram convidados para assistir esse filme e tiveram crise de pânico. E saíram no começo do filme porque parecia realmente que eles estavam dentro do campo de batalha. Estresse pós-traumático. Exato. Então, foi digamos assim, foi uma chancela da qualidade do filme. Eu mostro para eles, eu falo, gente, não adianta ficar explicando. Eu vou mostrar esses 20 minutos, depois a gente vai trabalhar em cima disso, né? Então, eu mostro visualmente, os alunos hoje são absolutamente visuais. Que eu acho que é outra coisa que a educação não percebeu ainda, né? A importância dessa aprendizagem visual, aprendizagem com vídeos, com imagens, né? E trazer essa realidade deles, que é uma realidade muito tecnológica,
em termos digitais, para dentro da sala de aula. Exato, a questão de mostrar Ou isso. para fora, né? Que eu sou sempre a favor de ir para fora da sala de aula. Aí você tem a questão da visão da guerra, aí fica mais fácil explicar o que aconteceu aqui ou ali. Quando eu vou falar do Holocausto, sempre eu coloco a lista de Schindler. Depois, talvez, dependendo se eu tenho tempo, O Menino do Pijama Listrado, né? E outros Nossa, esse é filmes, sensacional. né? E os outros filmes que vão trabalhar sobre isso. Né? Normalmente eu passo do dever de casa a assistir filme, resenhar e depois a gente debate em sala. A menina que roubava livros e tal. Então a gente trabalha assim, né? Porque é muito mais leve o aprendizado, ele vai funcionar e dar resultado no vestibular. Não só nas provas da escola, mas no vestibular também. Ou seja, dá para aprender o conteúdo, inclusive do vestibular, de formas mais ativas. Exato, porque se for maçante, é muito chato. Eu vejo isso na faculdade, eu tive professores fantásticos que dão aula que era só o pincel e o quadro, mas aulas incríveis, né? Enquanto outros tentando trazer outras tecnologias e tal, a aula era um porre. Ou seja, também não é só pegar, gente, não, eu aqui vou trabalhar com gamificação e você não ter toda essa mentalidade, que eu sempre falo, a inovação é uma mentalidade, é uma cultura, né? De olhar para o aluno como uma pessoa, de entender que ele está dentro de um determinado contexto, né? De olhar para aquele conteúdo ali como algo que o aluno precisa aprender, mas que ele não é um conteúdo à parte da realidade do aluno, de trazer para a realidade do aluno. Então também não adianta só o método, a ferramenta, né, da gamificação ou da sala de aula invertida. Ou recentemente eu vi um caso de um professor que mandou os alunos estudarem, professor de história, inclusive, mandou os alunos estudarem todo um capítulo que os alunos nunca tinham tido contato, né? Mandou estudar, ler e fazer todos os exercícios deste capítulo no livro antes da aula. Como se isso fosse sala de aula invertida. Quando, na verdade, não é. Né? Os alunos ali, o relato foi que os alunos ficaram perdidos. Claro. Né? Então, assim, não é só dizer, vai lá, lê, estuda, e aí depois o professor não retomou o conteúdo. Não houve nenhuma retomada. Foi conteúdo dado. Percebe? Não adianta só você dizer, não, mas eu mandei em casa, eu fiz o roteiro, eu mandei em casa fazer. Né? Tem toda essa mentalidade. E a inovação, ela vem, metodologia ativa, inclusive, gente, é uma coisa sensacional, mas ela é a pontinha, o que está para cima da linha do iceberg quando a gente fala de inovação. Tem toda a parte de planejamento, né? Por trás disso, você precisa de ter um outro tipo de planejamento, de olhar um todo e não só para aquele pedacinho. De olhar o que o professor, o seu colega de geografia, de matemática, de língua portuguesa está trabalhando, porque eu acho que é importante esse trabalho em conjunto. Fundamental. Né? De olhar para a escola, que aí é uma opinião muito pessoal minha, olhar para a escola muito mais como um espaço de atividades coletivas do que individuais. Isso é uma dificuldade de todas as escolas. Né? Se a escola está ali ao meio social e na sociedade eu não vivo sozinho, por que os alunos estão só trabalhando sozinhos na escola? Né? Então eu acho que tem toda essa cultura de inovação que a gente precisa mudar. E aí eu fiquei pensando, João, na nossa conversa, e a gente já fez vários papos, né? Tem inclusive uma live que a gente fez muito bacana sobre matética, né? A arte de aprender, em contraponto à didática, que é a arte de ensinar. Pensando nessa questão da matética, da arte de aprender, né? E o aprender a aprender. E pensando hoje você, que é um professor, mas que é também um estudante, né? Quando que você se sente mais engajado? Quando que você se sente mais em aprendizado na sua vida? Quando eu sou desafiado. Isso é muito importante. O professor, ele te desafia, não chegar e falar, eu sei mais do que você, prove que eu estou errado. Não, mas chegar e trazer situações. Né? No direito, por exemplo, que eu falei que eu estou terminando a graduação, o professor traz uma situação, um problema, e você tem que desenvolver uma argumentação em cima daquilo. Né? Isso é muito interessante, porque te estimula a buscar, a pesquisar. É uma forma de aula invertida, de metodologia ativa. Mas o professor te dá os parâmetros e você vai buscando, você tem dúvida, você vai trocar uma ideia e tal. Que seria esse exemplo do professor que você falou. Ele dá o caminho, você vai pesquisar no Vademecum e tal, vai ver, mas, poxa, como é que eu vou encaixar isso daqui? Eu tô perdido. Professor, eu tô com essa dúvida aqui. Você vai pegar esse artigo, misturar com esse daqui, tal linha de argumento. Beleza. Aí eu vou lá, escrevo, faço. É isso aqui? É porque às vezes os professores entendem que trabalhar com metodologia ativa é como se não precisasse mais do professor, ao contrário. Precisa dele exatamente ali como um GPS. Exato, né? Mas não mais como o condutor do navio. Né? Você é uma parte da equipe, da equipagem do navio. Né? Essa visão é muito interessante porque quando você tem um professor que te estimula, te desafia, você desenvolve, você rende. Aquele aluno que eu falei, né, o vascaíno. Sim. Você tem
a questão da prática do ensino, por questões, problemas, por desafios e tal, o processo anda, a coisa vai. Senão fica só aquele blá blá blá, cansativo pro professor, insuportável pro aluno. A gente já vai finalizar aqui, infelizmente, porque, gente, eu e o João, acho que a gente passava a tarde aqui falando disso, né? Mas a Renata fez uma pergunta aqui e eu quero saber se você já viveu isso e como que você se saiu aí ou não, ou se falou, Patrícia, não teve jeito mesmo. Que é quando a escola não aceita, né? Uma novidade, uma aula mais criativa, né? Que você traga esse seu jeito de trabalhar em sala, né? Quando a escola não aceita e você não tem essa liberdade. Porque hoje eu tô entendendo que você tá numa escola que você tem mais liberdade. Mas já aconteceu na sua vida de você não ter essa liberdade, essa nova forma de educar? Se aconteceu, como que você resolveu isso? Ou, talvez, nem resolveu, né? Já aconteceu algumas vezes. E quando rola isso, eu ainda tento argumentar e tal. Não, tem que ser do jeito que a gente quer. Aí eu sei que meu tempo ali tá acabando. Ou eu vou ser desligado logo, ou no final daquele bimestre, ou do semestre. Agora, recentemente, eu pedi para sair de uma escola, agora no meio do ano, porque... e era pro 6º e 7º ano. E eu fazendo essas coisas diferentes e tal, mas não tinha um projetor para eu poder mostrar um Google Maps. História, você tem que trabalhar com a geografia. Sim. Né? Quando eu quis trabalhar uma coisa diferente, fui chamado a atenção. Né? Fazer essas interações diferentes. Foi podado ali. Cortado com a faca, na raiz. Nossa. Né? Então, era livro, livro, livro. Aí eu falei, então, isso daqui não se adequa a mim. Pedi meu boné, tchau. Né? Então, assim, eu busco trabalhar dessa forma. Eu sou totalmente freiriano. Né? Não tem educação bancária. Se a escola quer uma educação bancária, eu não vou me encaixar lá. Né? Bacana. Você vai estar mais preso e aliado aos seus valores. Exato. Né? E aquela coisa, eu não abro mão dos meus valores. Né? Porque eu tenho a prática de 22 anos que funciona. Então, se alguém quer que eu vá contra os meus princípios pedagógicos, não vai dar certo. Né? Um exemplo, tem um aluno meu, o Guilherme, que entrou agora há pouco, no começo do ano, na UNB. Ele mandou um vídeo que tem inclusive postado no meu Instagram, professor Jambeiro, que ele fala que entrou para a UNB porque eu fui professor dele lá atrás, no 9º ano. Eu vi esse vídeo. E ele entrou para a história porque ele se espelhou em mim. E ele quer futuramente ser um professor como eu fui para ele. Isso é maravilhoso. Deixa o coração quentinho. Isso é a glória para um professor. Nossa, é o Oscar. É maravilhoso. Muito bom, muito então, é esse tipo de professor que eu busquei ser desde sempre, que eu quero ser e serei até morrer. E esse é o tipo de professor que você ensina outros professores a serem. Exato. É esse tipo de professor que eu ensino a serem. Né? Um professor que vai interagir, que vai buscar ser diferente, né, vai buscar uma brecha ali para ser uma aula interessante, divertida, com música, filme, quadrinho, com notícias, que vai buscar outras formas para não ser educação bancária. Porque educação bancária é da nossa época. Sim. Decorar o nome das capitanias, os capitães donatários e as capitais das capitanias. Decorei tudo, não lembro de nenhum. Eu também não. Eu, professor de história, não tenho a mínima ideia de quais são todos. Embora eu ame história, nunca precisei de saber isso na minha vida. Exatamente. Né? João, infelizmente a gente está chegando ao fim. Mas eu queria deixar aqui a reflexão de que se nem os estudantes, né, às vezes querem usar metodologias ativas, é porque em algum momento a gente está falhando nesse processo de educação, né? Porque o mundo hoje, o mercado de trabalho, as relações pessoais, enfim, a sociedade precisa de pessoas proativas, questionadoras, exploradoras, que saibam solucionar problemas, que tenham pensamento crítico e não apenas recebam nessa educação bancária um conhecimento passado, que às vezes uma informação que nem sabe transformar em conhecimento. E eu digo sempre que hoje não precisa só transformar em educação, informação em conhecimento. Precisa também saber o que fazer com este conhecimento, né? Ou seja, resolver os problemas da humanidade, criar coisas. Então fica essa reflexão que se nem os nossos estudantes lá no ensino médio estão querendo usar as metodologias ativas, é porque a gente precisa de transformar as escolas e transformar a educação. Mas eu queria agora deixar para você finalizar aí deixando seus contatos, seu Instagram, para a gente poder, quem sabe aí, abrir novas oportunidades para que outras pessoas conheçam o seu trabalho. Beleza. Então você que está acompanhando a gente aqui, me segue no Instagram, Professor Jambeiro, YouTube também, Professor Jambeiro, todas as redes, né? Instagram, Facebook, Twitter,
LinkedIn, tudo. É Professor Jambeiro. No Instagram eu estou o tempo todo online, direto. Manda uma dúvida, manda uma pergunta, segue o perfil. Se você é professor, quer saber mais sobre a minha mentoria, entre em contato, a gente troca uma ideia. Estou disponível. Valeu. Sensacional. Obrigada. Muita gente comentando aqui. A Renata Martins agora, outra Renata, te dando parabéns. Obrigado. Tânia Lúcia trazendo que foram ótimas reflexões. Eu adorei estar aqui com você. Obrigada Valeu, por ter aceitado o pelo convite. E se vocês quiserem continuar essa conversa, então, Professor Jambeiro no Instagram. Eu também tô lá no Instagram como Patrícia Casasanto, é o meu Instagram pessoal. @sempre disruptiva para quem quiser conversar um pouquinho mais sobre educação disruptiva. E quem quiser conhecer a Escola Sempre, a escola de educação infantil mais inovadora do Brasil, no @Escola Sempre. Espero vocês lá. Obrigada, e eu vou pensar se eu deixo o Léo voltar. Valeu, gente. Tchau, tchau. Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias. Um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar